Meus queridos, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês de speed painting usando os marcadores da Ohuhu. Eu fiz um outro vídeo contando para vocês a minha experiência dentro de um período de mais ou menos uns 3 meses usando esses marcadores e falei de outros marcadores, de tipos de papéis. E nesse, na verdade, eu fiz só um desenho da Alice no País das Maravilhas, do início ao fim, né, do esboço até a finalização, enquanto eu tô desenhando e pintando e falando sobre os nossos marcadores, dando umas diquinhas, entrando nos assuntos e falando sobre a minha experiência enquanto eu estou fazendo desenho. É a minha primeira vez fazendo vídeo assim, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros materiais que eu uso e gosto e já tenho experiência, como guache, aquarela e outras coisas, telas, como aqui tá atrás de mim. Mas é isso, bora pro vídeo. Eu escolhi fazer Alice no País das Maravilhas porque as cores da Alice, do mundo que ela vive, condiz muito com os marcadores que eu tenho aqui, as cores dos marcadores. A linha que eu comprei é a Honolulu, da Ohuhu, e eu comprei pelo site do AliExpress, mas era a loja oficial deles. Já tava no Brasil e entregou super rápido. Eu comprei, se eu não me engano, são 72 cores, são 72 cores. E o que eu senti é que elas não eram tão variadas assim. Por exemplo, elas eram muito saturadas, Por exemplo, eu que gosto de desenhar pessoas, né? Eu senti que não tinha tanta variação de tons de pele, eu tinha que fazer muita mistura. Tanto vocês vão ver que eu vou começar Alice com o verde. Então a gente tinha poucos marrons, se vocês pausarem e ver, tem tipo uns 4 marrom. E no vídeo não capita, mas eles são muito, muito saturados. Então às vezes você tem que fazer uma base, tipo cinza azulado, algo do tipo, pra você conseguir tirar um pouquinho da saturação. E isso dá um trabalhinho, porque você espera secar e tal. Mas vocês vão observar que enquanto eu tô fazendo o desenho, eu tô sempre com o meu swatch do lado. Por quê? Marcadores não são igual a tampa e a cor que fica no papel. Principalmente que depois que eles secam, a cor muda um pouco. Então, é sempre legal você ter o seu swatch do lado, principalmente se você não tá acostumado, assim como eu, pra você conferir. Por exemplo, eu tinha pegado uma cor errada, tava super escuro, não era o que eu queria. E aí depois eu fui lá, olhei e peguei a certa. Porque eu peguei só por pegar, assim, pela tampa e tinha me esquecido de olhar o swatch mesmo com ele do meu lado. Então é sempre bom vocês terem o testezinho de vocês do lado. E uma outra coisa que eu queria falar, que vocês estão vendo agora que eu tô fazendo a pele bem em etapas, vocês vão reparar que eu vou fazer tudo em muitas etapas. É uma coisa que você tem que confiar no processo. Não fica bom de primeira, é muito difícil de acertar. Você começa a fazer, você pensa que tá dando tudo errado. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz algumas outras artes, eu vou deixar na tela pra vocês. E pra eu conseguir, por exemplo, fazer pele, eu tive que mesclar muitas cores e confiar que ia dar certo. E um outro detalhe que vocês vão ver no final do vídeo é que eu sinto que o marcador, ele combina muito com lápis de cor. Então, faz tudo o que você quer fazer, faz a base, e depois vem com lápis de cor refinando, e aí vai ficar clean. Vocês vão ver agora também no blush, uma coisa que eu reparei que funciona bem. Você usa a cor base, ou seja, eu tô pegando aquele verdinho que eu usei no começo, e a cor que eu tô usando de blush, e faz uma transição pra pele. Isso ajuda a dar aquela homogeneizada, né? Não fica 100%, porque o marcador ainda marca um pouco, né? Fica o pincel um pouquinho marcado, mas não é grande coisa e não é super incômodo. Isso porque às vezes eu queria fazer uma coisa mais clean e eu ficava incomodada, mas com esse marcador da Ohuhu, eu não senti isso. Eu sinto que a Ohuhu, ou a Ohuhu, não sei, e a Copic, eles conseguem fazer isso muito bem. Na hora você acha que tá marcado, mas quando seca fica muito legal. Então, sempre vai pegando a cor que você quer fazer transição. Então, você vai fazer entre 3 cores, faz uma, aí volta com a segunda, aí volta com a outra, e vai voltando até ficar um degradê legal. É realmente muitas e muitas camadas, e vocês vão ver depois que fica bem marcado atrás. Então, você tem que usar, sim, alguma coisa pra proteger. Os meus marcadores da Ohuhu, eles vieram com o plástico, né, que eles enviam junto. É pequenininho, mas não me incomodou porque é só movimentar. Eu até prefiro que seja pequeno do que seja muito grande e fique passando pra fora. Porque me dá uma aflição ver ele dobrando, sabe? Falando ainda de pintura, é muito bom que você deixe ele secar um pouco. Então, vocês vão ver que eu fiz a pele ali, tá bem marcadão, eu nem me preocupei mais com isso. E fui pro cabelo, preenchi o cabelo, fui preenchendo onde eu queria. Ao menos que eu quisesse uma transição mais fluida, aí eu vinha com outra cor já com ele molhado. Mas se não fosse o caso, enquanto eu ia preenchendo uma área, eu voltava na outra depois, pra fazer mais camadas. Então, vocês vão ver que eu vou ir
pra mão, pro corpo, pros objetos, mas depois eu volto no rosto de novo, porque ele já vai ter secado e eu consigo criar mais uma camadinha. E sempre conferindo o swatch, então, era pra ela ser loira, né, gente? Mas vamos fingir que ela tá num pôr do sol, assim, daí tá brilhando o cabelo dela meio ruivo. Porque eu fui usar a cor errada de novo, pra variar. E aí acabou que ela foi puxando pro ruivo. E aí eu falei, quer saber? Ela tá no pôr do sol, é isso. Na minha cabeça é isso e tá tudo certo. Então a gente pode pegar um erro e transformar em uma coisa diferente. E um detalhe, esse que eu tô fazendo agora escurinho não é laranja, é rosa. E o rosa em cima do amarelo, ele fica laranja. Então vocês podem pegar cores nessa pegada e mudar, né? E fazer do jeitinho de vocês, que vocês vão ver que vai dar super certo. Então, às vezes você pega, sei lá, o verde e você vem com o amarelo. Ele vai ficar um verde mais aceso, sabe? Enfim, tem muitas coisinhas. Teoria da cor ajuda muito, gente. Pra fazer marcador, pra usar marcador, né? Eu admito que nesse momento eu tava meio em pânico, assim, se tava dando certo ou não. Porque tava ficando tudo muito marcado, né? Na pele, por exemplo, e eu já tava entrando em pânico. E aí eu parava e pensava, não, confia, menina, confia que vai dar certo. Então eu parava um pouquinho quando eu achava que o rosto tava, tipo, demais, e eu ia pra outro lugar. Ia pra outra parte do coisa, como o vestido, como o lacinho. Aí voltava e fazia um pouquinho do olho, igual eu tô fazendo agora. E isso meio que dava o respiro que a folha precisava e que eu precisava pra poder fazer. Aliás, essa folha, ela é uma folha bem básica, tá? Ela é uma folha tipo colchê de um caderno sketchbook que eu tenho há um tempo. Ela é mais grossa, né? Ela deve ter uns 140 de gramatura. Ela não é tão grossa, mas ela é mais grossa. E ela aguenta muito bem. Ela é a melhor folha que eu já usei, assim, pra marcador, além das folhas próprias para marcadores, que eu não acho tão necessário, assim, porque essa tem super bem. Mas, por exemplo, eu não indicaria usar tanto aquelas folhas de textura, né? Porque dá uma esfareladinha na ponta do seu pincel com o tempo da ponta pincel, né? Que no caso a minha pincel. Até chanfrado, não importa, porque a textura vai raspando. Então, esse papel, ele é super lisinho. Ele mancha muito, sim, então por isso você tem que usar o plástico. Porém, nada que impeça que atrás você use uma guache, por exemplo, pra pintar as manchas que ficaram na parte de trás. Então você não perde a folha, porque ela continua intacta, ela não dobra, ela não fica enrugada. E olha que eu faço umas camadas gigantescas. Então, eu super apoio comprar esse tipo de folha, tá? Até papel cartão, esses papéis que são mais lisos e grossos, eu sinto que funciona muito bem, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre como foi minha experiência com marcadores pela primeira vez. Eu não sei se ele já saiu, mas se ele não saiu, lá eu vou explicar um pouquinho como foi o uso dos papéis, como que eu senti usando e tal. Mas no geral eu indico mais esse tipo de papel lisinho e com uma gramatura alta. Não precisa ser super alta, mas tem que ser mais altinha assim. E ele parece que é prensado, né? Então não é igual uma folha sulfite que é meio porosa. Quando você usa na folha sulfite, que ela é meio porosa, você vai ver que ela expande assim, muito, muito, muito. Agora quando você usa nesse tipo, ele não expande tanto, ele fica mais contidinho. E isso é um ponto para eu querer usar lápis de cor. Então vamos entrar nesse assunto sobre por que eu prefiro finalizar com lápis de cor e não deixar só no marcador. Eu não sei se é porque o meu marcador não tem ponta fina ou algo do tipo. É só a ponta pincel e a ponta chanfrada que é mais grossinha. Mas eu não tenho como fazer não é uma line art em si, mas deixar bem esculpido. Eu sinto que ela fica como se tivesse meio borradinha, sabe? Ela dá aquela leve expandidinha, então fica meio borrado. Ó, aí eu já tô passando o lápis de cor e ele brilha bastante. É o Eco Super Soft da Faber-Castell, né, gente? Qualquer coisa, faça um review deles pra vocês. Vocês vão ver que ele reflete muito a luz. E aí eu já tava fazendo os detalhes de lápis e olha como deu mais definição e mais vida. Antes ele tava sem definição, essa é a palavra certa. Eu sentia que ele ficava sem definição, onde eu precisava ter definição. Então você vê que o olhar agora dela tá mais legível, a boca dela tá mais legível também. Então, por isso que eu acho que um combo super maravilhoso é o lápis de cor e o marcador à base de álcool. Acho que fica lindo juntos e vale super a pena. Além de
canetas brancas gel, né? Eu tenho uma que eu não lembro a marca dela, acho que é da Cis, que é a que eu vou usar no vídeo e que ela é um terror, gente. Vocês vão ver eu quase matando o meu sketchbook, porque ela mal pega e ainda por cima, em cima desse soft, super soft, piorou. Então, é bem difícil de usar, mas vocês vão ver daqui a pouco. Uma coisa que eu também gosto de fazer com lápis de cor é texturas. Então, vocês vão ver que eu vou vir só fazendo uns arabescos, uns jogos da velha, uns riscos aleatórios, porque cria uma texturinha legal e eu gosto de textura. Ó, vocês viram que eu fiz uma curva agora no cabelinho dela, bem solta, não tem nada a ver, não é como se fosse um fio, é realmente uma textura e vim escurecendo aonde eu queria mais contraste, porque essa paleta específica da linha Honolulu de 72 cores, ela não tem cores tão intensas assim, sabe? E quando são muito discrepantes, então eu prefiro fazer essa finalização com lápis de cor. E aí essa é a fatídica caneta que nunca pega. Ela pega quando ela quer. E sempre que eu falar mal dela, falar que ela não pega, ela pega. É tipo impressora, sabe? Aí vocês vão ver que, ó, tô me matando, fazer um círculo, não tá indo. Aí eu vou vir batendo, né? E aí eu vou começar a bater. Vou ficar, tipo, dando pontilhada, sabe? Quando a gente tá tentando fazer estrela e a gente é criança e fica batendo com a canetinha no papel. Eu faço exatamente isso com essa caneta, porque senão, gente, não sai tinta, ela me odeia. Mas olha que diferença que dá fazer um brilhinho de luz branco no fim do desenho. Vocês vão ver pelo olhinho dela, daqui a pouco eu vou estar fazendo. E ela vai ficar com um olhar super mais bonito, super mais... Olha isso, olha que vida que dá. Enfim, eu adoro. Não largo por nada essa finalização, tanto com lápis de cor quanto com Jelly Roll, né? E eu queria dar um adendo que essa pose, agora que tá mais pintado, dá pra perceber, tá parecendo aquele quadro de Jesus, que ele tá com as mãozinhas assim, revirando o olho, que é super famoso. É a nossa Alice Jesus Cristo. Amém. E eu estraguei esse fundo inteiro, não sabia o que fazer. E eu pintei ele todo coloridinho assim. Falei, quer saber? Vamos fingir que foi proposital. Isso é o legal. A gente pega os nossos erros e fala, eu sempre quis fazer isso. Ninguém vai saber mesmo. Vocês estão sabendo porque eu tô contando. Mas na hora não era pra ser isso, não. E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa bem texturizada, bem psicodélica. É Alice mesmo. A bichinha entrou num buraco, seguiu um coelho branco. Tá tudo certo. E pra finalizar, olha como fica tudo escuro, né? Enfim, esse daí eu não tinha ficado tão satisfeita, mas, gente, dá pra fazer uns desenhos mais clean, tá? Ó, tá vendo que eles estão com menos saturação. E foi assim que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar algumas diquinhas e falar como foi o processo bem naturalmente. Mas se vocês quiserem, eu faço mais vídeos, testo técnicas monocromáticas, esse tipo de coisa. Deixe seu feedback e até a próxima!